A questão. Bom dia. Vamos continuar falando a respeito do conhecimento. Na aula passada, nós fizemos a distinção entre os dois tipos básicos de conhecimento, o conhecimento como produto e o conhecimento como relação, como ato. E depois a gente fez uma breve explanação a respeito de um dos tipos de conhecimento, que é a intuição. Mas, neste tipo de conhecimento, que se opõe ao conhecimento discursivo, faltaram algumas distinções. E a gente vai fazê-las agora bem rapidamente, porque o texto está bem didático. Pois bem, em relação aos tipos de intuição, está muito claro aqui 3 tipos básicos. A intuição pode ser empírica, pode ser inventiva e pode ser intelectual. Quando é que eu tenho uma intuição empírica? O nome já indica, empiria, de empereia, é experiência. A intuição, portanto, é empírica quando decorre da experiência. Agora, essa experiência ainda se subdivide, que pode ser uma experiência psicológica e pode ser uma experiência sensível. Depois nós temos a intuição do tipo inventiva. Quando isto se dá? Quando eu realizo uma descoberta que redunda ou resulta em algo que faz diferença na vida da humanidade. É o tipo da coisa de um artista, por exemplo, que está estudando música e, num dado momento, ele, nesses estudos, trabalhando com as notas normais que existem, ele pode chegar à descoberta de uma nota que os ouvidos humanos não captam. Uma nota, por exemplo, nós sabemos que, de maneira grosseira, depois da nota Dó vem a nota Ré. Mas sabemos que entre Dó e Ré existe uma, eu vou chamar de subnota, mas é uma outra nota, que é o Dó sustenido. Nossos ouvidos só trabalham com esses intervalos de sons. Agora, digamos que eu queira ser capaz de emitir mais uma nota entre o Dó e o Dó sustenido. Normalmente, os ouvidos humanos não ouviriam essa nota e não a classificariam, porque eles não são acostumados. Então, de repente, do nada, alguém estudando música pode chegar a uma conclusão bem óbvia. E, de repente, essa conclusão não é nada que tenha a ver com o estudo que ele realizou. É algo que vem de repente. Então, é daí que nasce aquela palavra eureka, que significa, aliás, tem vários significados. Um dos significados é achei. Achei, descobri, nossa, é isso. Então, é bem próprio de quem descobre uma coisa que, a partir daí, vai fazer parte do dia a dia das pessoas. O artista descobre coisas assim, o cientista descobre coisas assim, e, principalmente, os grandes sábios. Muito bem. Temos, por fim, a intuição intelectual, que é aquela que capta a essência das coisas. Essa é um pouco mais complicada de você explicar, mas, em linhas gerais, ela significaria algo do tipo: digamos que alguém está estudando um determinado assunto sobre qualquer coisa, pode ser sobre cura de doença. Então, a pessoa vai, faz todo o apanhado do que causa aquela doença, de que órgãos são afetados, que hormônios atuam, inibindo que corpos, ou incitando, ou excitando-os, e depois ele vai pegar as substâncias que normalmente combateriam aquele elemento causador da doença. Então, você percebe que aqui a gente tem um trabalho minucioso de elementos que vão sendo coletados para ver se chega a uma cura num dado momento.
Mas alguém pode fazer um trabalho em cima disso e a pessoa vai fazendo esses procedimentos, mas ela chega à resposta sem que ela mesma entenda como chegou. Do nada, ela tem uma intuição, ela tem, muitos chamam isso de revelação, e depende de como você vai explicar a coisa, mas ela tem uma iluminação. Do nada, ela passa do não saber para o saber. Agora ela entende. E aí vem a velha expressão, nossa, achei. Então é isso. Só que se você for pedir para essa pessoa explicar, ela não saberá explicar. Ela só sabe que entendeu que o negócio é assim. E aí, quando a pessoa é de religião, normalmente vai dizer que foi iluminado, o Espírito Santo desceu, ou a entidade, qualquer coisa. Depende de como você vai explicar. Mas o fato é que a pessoa não tinha o conhecimento, e sem que ela entendesse como conseguiu realizar, ela passa a ter esse conhecimento profundo. Agora a gente vai passar para outro tipo de conhecimento, que é o discursivo, exatamente como eu venho falando o tempo todo, o oposto do conhecimento intuitivo. Eu já falei do discursivo quando expliquei o intuitivo. Quando esses cientistas, quando esses artistas, quando estes sábios fazem esses estudos e vão juntando elementos para chegar a uma conclusão, e aí a conclusão ela não é uma iluminação imediata, mas sim o resultado de um processo que começa com o primeiro passo, que leva a um segundo, que leva a um terceiro, até chegar à conclusão final. Isso é o conhecimento discursivo. Então, uma das características dele está no fato de que ele opera por etapas, não é imediato. Ele vai encadeando ideias, isso mais aquilo outro vai terminar dando naquele ponto final. Ele precisa do uso da linguagem, esse tipo de conhecimento. E, por fim, dizer em relação a ele que ele é um conhecimento também abstrato. Ou seja, ele também faz uso de abstrações. Eu quis colocar isso porque nem sempre o conhecimento discursivo ele é todo racional, que é o que nós imaginaríamos. Ele também faz uso de abstrações. Pega uma coisa, junta com outra, outra com outra, outra com outra, mas em algum momento não fica suficientemente estabelecido como é que um dos elementos se junta a um outro lá. Eu gosto sempre de pensar nas fórmulas matemáticas que a gente aprende e quando a gente está calculando aquela fórmula, a gente não pensa em cálculo de número, a gente pensa em elementos que depois vão fazer parte de uma experiência qualquer. Você pensa em cálculo de átomos, de nêutrons, de substâncias, mas como é que aquele número de repente vira a substância? Esse é um dado que, por exemplo, não é claramente estabelecido. Mas você não tem dúvida de que, se o cálculo sai certo, lá, quando você for fazer a experiência, vai dar certo. Teoria do conhecimento é o nosso próximo tópico. O que é a teoria do conhecimento? É isso tudo que a gente vem fazendo agora. É essa parte da filosofia que a gente vem abordando, que trata exatamente das questões relativas ao conhecimento. Quais são essas questões? São questões do tipo saber o que é o conhecimento, qual é a origem dele, trabalho sobre a certeza, sobre a verdade, trabalho sobre a correspondência entre o pensamento e o objeto, porque isso, dizer que um pensamento corresponde a um objeto, é o próprio conceito de verdade que nós temos. E a teoria do conhecimento vai esmiuçar isso, vai averiguar se, de fato, eu posso estabelecer esta relação entre um pensamento e um objeto, e quando eu estabeleço, será que fica suficientemente estabelecida de maneira tal que não haja margem para questionamento? Além disso aí tudo, o principal problema da teoria do conhecimento é o problema da verdade. E aqui nós vamos ver vários subtemas dentro da questão da verdade. Por exemplo, o que é a verdade? Uma proposição verdadeira é aquela que corresponde à realidade? Ou será que mesmo não correspondendo à realidade, uma proposição pode ser verdadeira? Qual é a diferença entre o real e o verdadeiro? Tudo que é real é verdadeiro?
tudo que é verdadeiro é real, parece coisa assim, ó, que brincadeira é essa? É claro que tudo que é verdadeiro é real e tudo que é real é verdadeiro. Se você for prestar bem atenção, talvez você não se garanta segurando essa opinião. E eu vou colocar vocês na parede um pouquinho mais adiante para vocês verem que não é tão simples assim. E aí também a gente vai ter, dentro desses estudos, as chamadas correntes filosóficas, que eu acho interessante de a gente tê-las. Aqui a gente tem algumas, e os nomes variam, depende do autor, mas vocês encontrarão essas correntes e algumas outras. Algumas dessas aqui são apenas subdivisões de outras. O certo mesmo é que a subdivisão mais comum é a do empirismo e a do idealismo, mas todas estas correntes recebem esses nomes, dependendo de que autor você usa. Então, a gente vai ter a corrente da metafísica, a gente vai ter a da escolástica, a do empirismo, a do inatismo e a do idealismo. Por exemplo, aqui a corrente da metafísica é aquela de Platão. Alguns dirão, isso aqui é o próprio idealismo. De fato, em Platão, há o primado da ideia. Eu já expliquei isso em outros textos, não precisamos nos deter demais nisso. O que conta em Platão não é a matéria. A matéria é uma expressão de algo que existe como ideia. E a matéria é apenas uma espécie de foto. O que vale não é a foto, é aquilo de onde a foto se originou. E o que é aquilo de onde a foto se originou? É a ideia. E ele acha isso tão relevante que ele imagina a existência de um mundo das ideias. Nós temos a escolástica, e aqui, de novo, tem uma subdivisão que, para muitos, pode parecer estranha, porque a escolástica ela é um pouco o platonismo, ela trabalha um pouco essa questão da ideia como sendo a superior. A escolástica trabalha a questão da fé e da razão, e ela vai trabalhar a questão também da matéria e da ideia, e vai priorizar a ideia como Platão fez. Só que ela vai fazer isso dentro de um viés religioso. A ideia vai ser prioritária no sentido de que o que vale não é aquilo que existe como matéria agora, porque tudo que existe como matéria agora vai se acabar um tempo, mas alguma coisa vai ficar, e essa coisa não se acaba. Então, essa coisa que não se acaba, aí você chama de alma, de espírito, dá o nome que quiser, esta é a que conta, e é em função desta que a vida tem que ser vivida. E esta coisa é a própria concepção que o Platão tinha da ideia. Inclusive, a questão da alma ser espiritual bebe fortemente nessa fonte platônica. Mas o escolasticismo ele não é só platônico, ele é aristotélico também. E Aristóteles não é idealista como o Platão. Ele tem lá a sua metafísica, mas não é a metafísica onde as ideias têm esse primado. E depois tem outra coisa, a escolástica trabalha a questão da vida depois e da vida agora. A vida agora tem toda a sua autonomia. A razão tem todo o seu lugar. Ela só não pode se meter no lugar que não é dela. Por exemplo, em explicar as coisas da fé, da religião. O que é o empirismo? O empirismo, o nome já diz, eu já falei, inclusive, no começo desse texto, mas só para repetir, a gente tem a ideia do empirismo de que o que vale não é a ideia, vou fazer um trocadilho, mas sim a experiência, o que conta são as experiências. As ideias dos indivíduos só são desenvolvidas a partir das experiências. Não interessa como você nasce, interessa como você vai viver, o que você vai fazer de sua vida, como você vai desenvolver-se. E aí, eles vão dizer que o conhecimento é criado, todo o conhecimento é criado a partir de uma experiência. E isso aqui vai se opor ao inatismo. O inatismo diz que não, que a gente já tem conhecimentos que são inatos, que a gente já nasce com eles. Em alguns casos, eles apenas vão desabrochar quando nós formos ficando mais adultos. E aqui os nomes estão citados aí, né? O representante maior da metafísica é o Platão, o da escolástica é São Tomás, o do empirismo eu pus aqui o John Locke, mas são muitos. E tem mais uma coisa,
é que esses caras, às vezes, representam uma dessas escolas e, em outros pontos, eles representam outra dessas escolas. Aqui a gente está tratando do ponto apenas referente ao conhecimento. Em relação ao conhecimento, como é que esses caras se localizam? Ok? Colocamos aqui o René Descartes como inatista. E temos o idealismo final. O próprio Platão, ele tem um quê de idealismo, mas a teoria dele ficou chamada aqui de metafísica. E temos aqui um idealismo mesmo chamado de idealismo, que é o chamado idealismo alemão, já é lá do século XVI para cá. E aqui a gente vai ver que esse idealismo ele vai centralizar as ideias, é claro, é um idealismo, né? No entendimento da realidade. Toda realidade só pode ser entendida a partir da centralidade das ideias. É as ideias que é a mãe do entendimento de tudo o que existe. E o cara posto aí como representante foi o Kant. Até a próxima.